você analisar os números, o resultado é estarrecedor. Em 2023, 72 mulheres foram assassinadas. Nesse número, teve 28 feminicídios. Em 2024, 71 mulheres foram assassinadas, sendo 40 mortes tipificadas como feminicídio. O relatório anual de segurança pública do Piauí de 2024 traz esses números. Quando chega em casa, chega no galpão assim, ele me recebeu com a paulada. A minha vida foi muito sofrida, eu apanhei muito. Espancamento, surra, tudo, continua a mesma coisa, até o último dia que ele quebrou meu braço e minha costela. Mulheres violentadas e mortas pelos companheiros. Porque eu trabalhava o dia a dia, enquanto ele ia no bar beber, eu estava cuidando dos filhos, trabalhando, cuidando da propriedade. A mulher que mora no campo, ela tem uma vida muito isolada. Se bater, se gritar, se chorar, se espernear, ninguém ouve. Realmente, como você falou, muitas vezes só a pena, muitas vezes não basta. A pena, via de regra, a pena é pequena ainda, a pena é pequena, a lesão corporal é de 2 a 5, então eles às vezes não vão presos em si, no sentido de ficar na cela. Então muitas e muitas vezes ele não passa por esse programa, ele não entende o ciclo da violência, ele inclusive não entende que o que ele cometeu é crime. É tanto que quando eles chegam no reeducar, eles acham que estão sendo injustiçados, que são perseguidos e tudo. Depois não, depois no final eles entendem, porque o reeducar ele não vai fazer confissão, ele vai refletir, é reflexão, é tanto que nós não temos palestra, nós temos momentos de reflexão que os facilitadores levam para ele. Mas por que você fez isso? Ah, porque ela me xingou. Sim, mas você tinha essa forma e esta de se movimentar. Você não necessariamente precisaria ter batido naquela mulher porque ela lhe xingou, por exemplo. Digamos assim. Entendeu? Então ele vai entender que ele tem caminhos, que aquele caminho não foi o adequado. Que sempre nós temos opções. E aí entra para um ponto importante, que é uma criança, ela não nasce violenta. Isso, também concordo. Menino, ele não nasce feminicida. Não. Ele é ensinado, e ele é ensinado exatamente na pré-escola, na pré-infância, começa na família, e quando chega na escola é reforçado. Porque se você não mudar na cultura, se você não mudar o processo educacional, sim, aí é difícil você mudar essa cultura machista. Né? Que é uma cultura violenta. Nós temos que convir que nós estamos inseridos atualmente, não só em termos de Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos vivendo momentos violentos, todo mundo está violento. Você vai falar uma coisa, quando você vê, já vai ter problema. Você abre, assim, você olha a notícia, as pessoas brigando numa academia por conta do aparelho. Brigando, entendeu? Então é um mundo violento e isso repercute dentro da família. Aí aquela família é violenta, aquele menino vai o quê? Repercutir aquela violência, ele vai ser ensinado ali, vendo aquilo muitas vezes dentro de casa, e a menina, por sua vez, presenciando que eles presenciam os filhos, aquelas violências que ocorrem entre os seus pais, e a menina vai crescer achando que é natural um relacionamento abusivo e desrespeitoso, que é o que a gente sempre fala, Norma, a gente tem sempre que dar alerta, os sinais estão ali. Nós temos que ficar alerta para os sinais. O feminicida não é de um dia para o outro. A gente sabe que tem todo aquele ciclo da violência, a lua de mel, pede desculpa, retorna, a mulher tem esperança. Que não vai fazer mais. Isso. Então ela tem que estar sempre alerta de não permanecer num relacionamento abusivo. Teve um caso que eu soube que ela estava com medida protetiva e ela dava alimento para ele, tipo café da manhã. Ele ia lá, ou seja, ele conquistando
Aí ele foi e matou. Sim, e outra coisa, nós temos inclusive, há pouco tempo nós soubemos um dado, elas têm pedido a revogação de medida protetiva. Elas acreditam que está tudo bem, muitas vezes, é o pai dos filhos, é aquela confiança, aquela boa fé. E às vezes elas, como diz entre aspas, elas retiram, né, o termo utilizado, né, que é o pedido de revogação. Então, elas solicitam a revogação da medida protetiva, o termo técnico, e aí muitas vezes acontece isso, e eles voltam a praticar violência e às vezes até o próprio feminicídio, que é o ápice. No caso do reeducar, os casos mais extremos não entram. Não. Os de... Nós temos uma triagem. Por exemplo, nós não aceitamos homens que praticaram homicídios, que já sejam homicidas. Se bem que o feminicida vai estar preso, via de regra ele vai estar preso, ele não vai estar. Mas vamos supor que aquele homem praticou uma lesão corporal, por exemplo, mas ele também é acusado por outro crime, por um crime de homicídio contra uma outra pessoa. Nós não aceitamos, porque a gente vai trabalhar, como você falou, essa questão do machismo, dessa cultura machista, e que não é o caso do homicida, do estuprador, é outra situação. O usuário de substância entorpecente, o alcoólatra, entendeu? É outra situação. E, por sinal, muito número de violência contra a mulher sob efeito de álcool e substâncias ilícitas. Aí tem também Papo na Obra, o projeto. Sim. Fala aí como Papo na Obra é uma lindeza. O Papo na Obra, a primeira vez que eu tive assim, contato com o pessoal da construção civil foi no 25 de novembro, né? O Dia Internacional de Combate, né, à Violência. E aí eu tive a oportunidade, fui convidada pelo sindicato, isso há cerca de 2013, por aí. E fui lá, só tinha mulher, não tinha homem nenhum. Na palestra, eu estou falando, mulher tudo bem, quanto mais ela tiver acesso para ter conhecimento, tudo bem, mas os homens têm que estar aqui também, né? E aí, concomitante, o Tribunal de Justiça, através da sua corregedoria, ele publicou uma pesquisa. E na oportunidade, os homens da construção civil, os trabalhadores, eles figuravam no primeiro lugar como os agressores de violência contra a mulher. Isso lá por meados de 2013, por aí. E aí a gente começou, olha, vamos fazer uma parceria aqui. Eles não virão aqui, não adianta. Aí surgiu a ideia, pois eu vou no canteiro de obras. E aí nós passamos aí, através dessa parceria, nós temos um termo de parceria com o sindicato deles, e nós vamos lá cedinho, 7 horas da manhã, a gente está lá nos canteiros, conversando com eles, levando nossa cartilha, deixando lá para eles, dando toda aquele suporte, esclarecendo o que é medida protetiva, o que é importunação sexual, porque o NUPEVID, a gente trabalha o quê? Só com violência contra a mulher, mas a gente não deixa de falar com eles em relação à importunação sexual, o assédio sexual, tudo essas violências contra a mulher. A gente aproveita a oportunidade e fala com eles. E tem muito essa coisa clássica do fio-fio quando uma mulher passa perto de uma obra, né? A gente conversa com eles sobre isso. Eu creio que hoje isso diminuiu muito, porque eles estão bem esclarecidos, sabe? Já que não é essa forma. Eu acho assim, dos locais que eu frequento para conversar com o público masculino, que é onde eu frequento mais, é para conversar com o público masculino, né? E eu vejo que eles interagem bastante, eles têm bastante curiosidade, eles têm uma participação efetiva no que se está falando, eles têm dúvidas, eles trazem. Nós já vimos relatos de homens que perderam a sua mãe para o feminicídio, dentro de um canteiro de obras, assim, altamente emocionante aquele depoimento, sabe? Então, um homem desse, ele tem total repulsa a esse tipo de violência, né? Isso. Então, e o projeto Pró-Mulher? O Pró-Mulher. O Pró-Mulher é mais voltado também para evitar a revitimização daquela mulher. A mulher vai na delegacia, por exemplo, lá ela pede a medida protetiva, o juizado concede. Aí ela chega lá no PEV e diz, olha, ele descumpriu a medida protetiva e eu queria pedir a prisão dele, por exemplo. Eu não vou mais pedir documento para ela. Se lá
Se o sistema tivesse sido alimentado na delegacia de polícia, é um sistema nosso, do Ministério Público, que as instituições terão acesso, desde que adiram ao Pró-Mulher, o projeto, né? Sim. Ele insere os dados, eu vou lá ver, olha, foi em tal dia, eu mesmo já tenho aquilo ali tudo, já faço o pedido, eu não vou ficar pedindo, mas que dia foi? Isso. Quando foi? Entendeu? Então, eu vou ter acesso a tudo, eu vou ter... Aí eu digo, pois agora você também precisa. Eu vejo que ela está vulnerável, nossa psicóloga constata que ela está numa situação emocionalmente, nós vamos enviá-la para a rede também, para tratar da saúde mental, que é importante, todas têm a sua saúde mental afetada, entendeu? Porque a gente sabe que demora muito para elas conseguirem, eu não gosto nem de usar o termo coragem, sabe? Eu gosto de dizer elas estarem fortes o suficiente para dar um fim naquela relacionamento. Porque essa questão da coragem é como se elas não tivessem coragem. Muito pelo contrário, elas têm muita coragem que ficam num relacionamento daquele que em qualquer momento pode ter sua vida ceifada. Então são mulheres corajosas até em permanecer. Isso. E não é também a questão de inteligência, que as pessoas ficam, mas como é que continua? É porque não é inteligente. Não é isso. Não tem. A violência contra a mulher, ela não escolhe classe social, essa questão da inteligência, se é doutora, se é uma senhorinha mais simples, se é rica, se é pobre, se é preta, se é branca, não. O que nós sabemos também é que as mulheres, por exemplo, negras, elas têm mais dificuldade de sair, claro, que são mais vulneráveis, as negras e as pessoas com menor poder aquisitivo. Isso, e tem tido um maior número. Também, são entre as mulheres negras, os feminicídios, né? Chegamos ao final de nosso programa. O Sob Outro Olhar traz o olhar diferenciado na abordagem de seu conteúdo. Se inscreva em nossa página no YouTube e assista os programas anteriores. Envie mensagem pelo WhatsApp 86999912620. Até o próximo Sob Outro Olhar. Primeiro eles dizem que teremos voz, depois eles controlam essa mesma voz. É apenas um teatro pra querer nos sucumbir. Não se engane com promessas falsas de amor, não se engane com o choro falso do algoz.